Tudo começou com Amazonas Publicidade em 2 salas na Avenida Eduardo Ribeiro, nos altos da Padaria Avenida. E ali mesmo, a visão empreendedora do jornalista Felipe Dal, constituía-se a empresa Rádio TV do Amazonas Limitada, para participar da concorrência pública aberta pelo Ministério das Comunicações para a instalação de uma emissora de imagem, som, televisão, na cidade de Manaus. Foi preparado cuidadosamente a documentação exigida para que a empresa pudesse se habilitar. Enquanto Felipe Dal e o empresário Joaquim Margarido acompanhavam a elaboração do planejamento técnico, agora, com a participação muito bem-vinda de Aloysio Dal, que se aposentara da Petrobras, as obras civis da TV Amazonas na Avenida Carvalho Leal, esquina da Tefé, no bairro de Cachoeirinha, naturalmente. Ganhavam importância com a genialidade de Severiano Mário Porto, na arquitetura bem regional, enquanto o engenheiro Arnoldo Gomes da Costa levantava paredes, divisórias, telhados. Era uma loucura de trabalhadores, cimento, areia, ferro, tubo, fios e etc. Robert Felipe Dal, naquele seu jeito britânico, acompanhava com interesse. Afinal de contas, no local existia um amplo depósito de sua firma familiar. Quando o prédio recebia os últimos retoques, os equipamentos importados dos Estados Unidos, comprado pela RCA Corporation, instalados já em teste, equipamentos fabricados no modelo PAU-M para transmissão em cores. Estúdio impecavelmente montado, seleção de pessoal afinada com a novidade exigida, notadamente do jornalismo, que não poderia mostrar, de forma alguma, os vícios e bordões que viera dos rádios. Assim, a diretoria reuniu-se para definir a data de inauguração, proposto por Felipe Dal e logo aceita por seus pares. Foi escolhida a data de 1º de setembro de 1972. Naquela oportunidade, contaram com a estreita colaboração da TV Bandeirantes, da família Saad, que estava iniciando a formação de rede nacional, da qual a Rede Amazônica se filiou. Solenemente, a inauguração da TV Amazonas, Canal 5, ocorre por volta das 17h30, com o corte da fita simbólica feita pela senhora Nazira Chama Dal. O diretor-presidente jornalista Felipe Dal em seguida discursou. Dom João de Souza Lima abençoou as instalações, invocando a proteção de Deus. O governador da época, João Walter de Andrade, e demais autoridades, familiares e amigos prestigiaram a solenidade. O Canal 5 estava no ar, com sinal perfeito em todas as direções da cidade. O noticioso Jornal do Amazonas fazia sua estreia exibindo ao vivo a festa com flashes. O telejornalismo apresentado por José Augusto Cunha e Paulo José inovava com um editorial de 5 minutos. Era escrito na época ora por Felipe Dal, ora por Milton Cordeiro. Nascia assim a Rede Amazônica de Rádio e Televisão, a emissora que coloriu a Amazônia. Com o advento da Zona Franca, naturalmente a coisa começou a se deslocar um pouco para Manaus. E surgiu a ideia de fazer uma agência de publicidade, montar uma agência de publicidade aqui. Então o que fazia? Aqui era feito o briefing, o Felipe mandava, o Milton mandavam para São Paulo. Em São Paulo nós idealizávamos a campanha e eu vinha aqui a Manaus para apresentar a campanha. Então, a primeira campanha que nós fizemos, muito bonita aqui, foi da Cantel, para as crianças não soltarem papagaio com cerol. Depois foi o Dr. Vitor Tivita, numa visita aqui, ofereceu que pudéssemos abraçar
a distribuição de revistas da Abril. Felipe já estava morando aqui já há algum tempo e veio isso. A terceira etapa, então, é que veio a TV. Nasceu do seguinte princípio, é que nós todos éramos pessoas da área de comunicação. O Milton, eu e o Joaquim. Nós resolvemos caminhar na direção daquilo que se falava no Brasil já com algum entusiasmo, a televisão, que era o veículo que transmitia instantaneamente os fatos. Então, os três, nós nos unimos mais ao falecido e saudoso Robert Dahl, que era praticamente o capitalista do grupo, e mais as nossas esposas, e completamos o número que era necessário para que a empresa pudesse operar. A minha participação na Rede Amazônica começa quando eu ainda residia no Rio de Janeiro. Na faixa de homologação do canal, aquela luta toda, em que não havia dotação, era concorrência pura e simplesmente ganhava o melhor. E eu lutei por várias vezes e conseguimos fazer a homologação, eu ainda no Rio de Janeiro. A razão de nós existirmos foi o início da Zona Franca de Manaus. Aquele movimento extraordinário que a cidade sofreu e o desenvolvimento com a implantação do polo industrial de Manaus. Essa vivência nós acompanhamos toda ela, né? Foi uma fase áurea. Manaus era realmente uma meca de compra. Depois que houve uma limitação de importados, nós começamos a sofrer. Mas aí houve o processo do polo industrial de Manaus. Aí sim, é uma outra história. Uma história que a gente continua contando todos os dias por causa dos embaraços que a Zona Franca tem enfrentado com a concorrência dos governos do Sul e Sudeste. E assim, aquilo que parecia realmente um sonho se tornou realidade. Nós conquistamos o Canal 5. Agora imagine o que seria da vida daqueles jovens de pouco recurso e com um objetivo tão arrojado. Mas começamos a trabalhar. Fazer TV na Amazônia foi um desafio. A Amazônia sempre teve a sua carência, a carência da isolação das pessoas. Então, as soluções dadas foram próprias, a empresa precisou desenvolver certos produtos que o mercado não oferecia, justamente para poder continuar com seu processo de interiorização do sinal. A rede começou com videocassete, então a ideia de fazer a primeira retransmissora, que o próprio Ministério passou a chamá-la de retransmissoras não instantâneas, foi uma primeira invenção. Acho que a Rede Amazônica foi a primeira empresa a usar o videocassete como elemento de transmissão. E não existia essa figura de retransmissora não instantânea ainda no Ministério, então isso foi criado como sendo uma coisa própria que a rede fez a sugestão. E há realmente algumas menções no discurso que nós tivemos que fazer ao considerar inaugurada, era de que aquilo era uma casa de portas abertas para defender a verdade, a justiça e a liberdade. Estes foram realmente os sustentáculos da empresa desde o seu primeiro momento e que por isso mesmo, todos os dias, nas nossas orações, nós agradecemos a Deus por permitir que esses postulados continuem sustentando as ações da Rede Amazônica. O profissionalismo e a vanguarda no serviço de comunicação faziam solidificar cada vez mais as bases para novos desafios. A união dos amigos fez nascer a Amazonas Publicidade, primeira iniciativa do grupo nas atividades de comunicação.